Se nós sabemos que a cólera, ela é porque nós nos sentimos com o orgulho ferido e as nossas respostas a isso podem ser extremamente danosas. Danosas para outros, mas muito mais danoso para nós mesmos. Nós temos que estar, a doutrina espírita, ela tem um valor maravilhoso no que tange que ela nos dá as diretrizes de como nós devemos buscar a vencer as nossas más tendências. E, infelizmente, nós estamos passando por esses experimentos dentro da doutrina espírita e não temos conseguido mudar muitas coisas em nós. Nós continuamos sendo portadores dessas mesmas enfermidades, do orgulho, do egoísmo, da ambição, e por aí vamos indo. Então, na verdade, devido ao orgulho, nós não aceitamos muitas vezes sermos nem repreendidos, nem quando estamos realmente errados. Quando nós temos a consciência que estamos errados, as nossas reações poderiam ser as mais funestas possíveis. Quantas vezes uma reação devido à cólera são lares destruídos, são vidas que nós muitas vezes podemos destruir e nós ainda mesmo assim não conseguimos vencer a isso. O que nós esquecemos é que hoje os trabalhos científicos comprovam que esses processos secundários, a cólera, que pode ser o ódio, a raiva, a ira, os nossos impulsos nervosos, são extremamente danosos para nós como espíritos encarnados, mas com a maior repercussão no nosso perispírito e do nosso perispírito, quando encarnado, repercutimos para o nosso corpo físico. Então, grandes enfermidades são causadas por esses desequilíbrios nossos. Se nós tomarmos consciência disso, nós temos que estar buscando realmente a dominarmos esses más instintos, essas más condutas que nós temos. Caso contrário, nós responderemos por isso por séculos, por milênios, não sabemos quanto, porque isso vai depender muito de uma coisa. Tem nos chamado a atenção a espiritualidade de nós buscarmos nos perdoar. O processo do auto-perdão. Tudo bem que nós devemos nos perdoar, mas também temos que estar continuando lutando para que não continuemos a cometer os mesmos desatinos. Caso contrário, eu vou ficar pedindo perdão a todo momento, a todo instante, e não vou resolver, dentro da minha caminhada, não vou resolver nada. Quando nós direcionamos uma vibração de raiva, de ódio, quer dizer, no momento de cólera para alguém, obviamente, esse processo que nós produzimos mentalmente, primeiro ele vai circular no nosso campo vibracional. Então, primeiramente, quem vai sofrer as consequências dessas vibrações negativas, primeiro serei eu. Depois eu dou um direcionamento para ela, aquele a quem eu direcionei, se ele não estiver preparado para não deixar que essas vibrações o alcance, elas vão o alcançar, vai causar também danos a ele. Isso eu poderia estar fazendo o quê? Criando um vínculo doentio entre eu e aquela criatura a qual eu enderecei essas vibrações negativas. Isso poderá causar danos terríveis em mim, mas poderá causar dano também para aquele que eu direcionei. Da mesma forma que quando eu direciono uma prece para alguém, ela vai alcançar aquele alguém, mas primeiramente ela vai circular em mim, então vai me trazer situações de maior conforto, de maior tranquilidade. O contrário de cólera é justamente a tranquilidade, a calma. Mas para que nós cheguemos a ter essas condições, nós temos que vencer a não ter essas vibrações de cólera. Nós temos que estar em busca de, primeiro, vigilância nos nossos pensamentos, para que eu não alimente pensamentos ruins.
E para mim ter essa vigilância tem que ser 24 horas. Aí nós imaginamos que mesmo quando eu deito, muitas das vezes eu não faço nenhuma prece, pedindo pelo menos àqueles amigos espirituais que possam estar comigo durante o sono, que ele me conduza, pelo menos, para que eu faça coisas boas, que eu vá ao trabalho, que eu vou ao auxílio de alguém. Se eu não faço isso, eu vou dormir e, normalmente, da forma que eu sou, é para onde eu vou. Por isso que diz que eu estarei aonde meu coração estiver. Aonde estiver meu pensamento, estará meu coração. Portanto, eu tenho que ter esses cuidados que são extremamente necessários. As doenças que nós estamos visto, olha, gente, é muito mais comum do que vocês imaginam. Ainda ontem, eu atendendo a uma senhora que esteve lá no lar nos procurando, ela me disse o seguinte: a senhora estava completamente desequilibrada. E ela me disse: mas o que está ocorrendo para a senhora estar da forma que a senhora está? Porque era notável. Só a gente olhar para a pessoa e via que ela estava num processo de desequilíbrio. O que está ocorrendo? Eu tenho 2 filhas. Todas essas filhas eram muito boas. Agora que elas estão nos seus 18, 19 anos, tem uma delas que passou a me odiar, que tem até ameaçado a pegar uma faca para me agredir. E com isso, é claro, ela levou essa senhora a um completo desequilíbrio. E eu falei para ela: olha, infelizmente, eu poderia ter indicado a ela que, olha, vamos lá no centro ver se a gente consegue amenizar esse problema, mas ela não é espírita. Eu preferi dizer a ela: olha, minha especialidade é a neurologia, e a senhora deve procurar pelo menos um psiquiatra, para ver o que ele pode aconselhá-la. Quer dizer, então a gente vê que tanto eu produzo em mim, pela cólera, as enfermidades, quando eu tenho um surto de raiva, você já pode, alguns, ter passado por isso. Quais são os órgãos, chamados órgãos de choque em nós? A maioria das vezes, quando eu tenho esse acesso de raiva, vai me doer o estômago. Então, eu desenvolvo uma gastrite, eu desenvolvo uma úlcera. Então, é o comum, primeiro, ir para os órgãos de choque. Mas hoje, comprovadamente, por exemplo, grande índice de câncer de mama na mulher está relacionado ao seu desequilíbrio emocional. Então, a busca, a cura, quando Jesus falou que, olha, vós sois Deus, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, ele quer dizer que eu posso me curar, mas para me curar, eu tenho que vencer aquilo que é a causa da minha doença. Se nós não estivermos buscando isso, sem dúvida, nenhuma enfermidade, ela só vai... E quando mais eu alimento o processo do ódio, do rancor, das mágoas, é claro que isso eu vou deixando feridas no meu perispírito. Mesmo depois que eu desencarne, é óbvio que eu vou para o mundo espiritual levando as enfermidades que eu sou portador. Não é porque nós vamos desencarnar que acabou todo o nosso problema. Quem trabalha em sala mediúnica já viu quantas vezes as entidades se manifestam e dizem que estão passando ainda... eu estou sentindo aqui a dor no meu peito, porque parece que eu tive um infarto. E como é que você teve esse infarto? Eu tive uma raiva muito grande, infartou. E veio a desencarnar com isso. E continua sentindo a mesma dor, o mesmo incômodo. Nós não podemos nos iludir que achar que, ao desencarnarmos, nós mudamos o que somos. Nós vamos fazer o máximo. A doutrina espírita é o espetáculo de dar-nos a rotina de como nós devemos nos proceder para que nós possamos estar melhor. Mas nós temos ainda muita dificuldade em seguir as rotinas que nos são dadas. Nós temos dificuldade mesmo quando nós vamos ao médico. O médico diz assim: olha, você vai ter que tomar esse antibiótico durante 7 dias. Porque senão eu tomo 4 dias, melhorei, eu paro. Mas algumas bactérias ficaram e elas vão criar resistência a esse antibiótico. Amanhã esse antibiótico não responderá mais no tratamento. A maioria de nós fazemos isso. E dizem até que a coisa mais difícil que médico não gosta de tratar é médico, porque é o pior. Porque se passa um medicamento, ele sentir um pouco melhor, acabou, abandona aquilo lá e não quer nem saber.
Então, somos assim. Agora, dentro de nossas vidas, nós temos que ter uma perseverança no caminhar, no buscar a vencer essas más tendências. Não adianta nós acharmos que nós vamos chegar mais ou menos lá no mundo espiritual, que não há como chegar no mais ou menos. Emmanuel, ele cita uma coisa muito interessante. Ele diz, cuidado com a palavra. Ele nos alerta que sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e a qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe aonde vai cair. Quando se chama atenção sobre isso, que nós pensamos, nossos pensamentos são energia. As energias elas circulam no universo. Se eu tenho uma vibração ruim, obviamente essa vibração vai para o universo. Nós estamos aí, quando diz assim, nós estamos envoltos, o planeta Terra envolto por vibrações muito enegrecidas, muito ruins. Quem é que produz essas vibrações? Somos nós, os habitantes do planeta Terra. Então, nós temos que ter realmente um cuidado imenso contra essas nossas condições mentais. Se nós não tivermos isso, não vamos mudar o padrão vibratório do planeta Terra. E aí também não adianta nós queremos viver num paraíso, o qual ainda não merecemos. Quem poderá mudar o estado de como nos encontramos? Só nós mesmos. Não tem ninguém mais que poderá fazer isso por nós. A única coisa, quer dizer, já é a grande coisa que é feita por nós, são as instruções desses espíritos maravilhosos que têm nos trazido recados, trazido, olha, orientações, não deve ser assim, devemos mudar esse estado nosso de vibrações, porque senão não tem jeito. Eu tento te ajudar, mas não consigo te alcançar, porque você está com um campo vibracional tão difícil que eu não te alcanço, eu não consigo te chegar. Então, como é que eu posso querer me curar de algo que eu não me proponho a oferecer condições para isso? Isso é tão lógico que quando eu entro para tomar um passe na cabine ou fazer um tratamento, a espiritualidade diz que muitos de nós estamos num estado mental tão ruim que o passe não consegue ser ministrado àquela criatura. Porque, às vezes, o médium que vai ministrar, ele está com boas intenções, mas as vibrações do indivíduo não deixam que as energias boas o penetrem. Então, elas são rebatidas, essas boas energias. E o indivíduo vai sair daqui da mesma forma como chegou. Então, cabe realmente a nós termos os cuidados necessários para que nós possamos mudar esse padrão vibracional nosso. Eu tenho uma história para contar a vocês, porque eu sempre me interessei em saber por quê. Nós sabemos que o Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles escreveram, psicografaram alguns livros juntos. E olha que era tão interessante que, por exemplo, no livro Mecanismo da Mediunidade, o Chico escrevia um capítulo, o Valdo Vieira escrevia outro capítulo, e eles não estavam juntos. E o que aconteceu? Que, de repente, o Valdo Vieira abandonou a doutrina espírita. E eu pensava, mas, puxa, qual é o motivo que fez ele abandonar a doutrina? Aí conta-se uma história, que eu achei espetacular essa história, porque aí nós vamos fazer um comparativo entre o que é ter humildade e é o que ter cólera. Na década de 60, mais precisamente em 65, o Chico já tinha viajado para o exterior, para a Europa, junto com o Valdo, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. E na década de 60, em 65, pela segunda vez, eles estavam indo para os Estados Unidos, para Nova York. E antes da viagem, o Chico recebeu um recado de Emmanuel, dizendo, olha, o Valdo Vieira vai sair daqui espírita, mas não vai voltar espírita. E o Chico não entendeu bem, mas como? E aí o Chico foi até lá,
a mãe dele chamada Aristina, a mãe do Valdo Vieira, e comunicou a ela. Falou assim, olha, os espíritos me falaram que o Valdo Vieira vai sair daqui espírita, vai fazer essa viagem para Nova York, mas ele não vai voltar espírita. E disse que dentro do avião, hoje é mais fácil, mas naquela época o avião, quando saía para os Estados Unidos, ia daqui de São Paulo para Recife, de Recife para Belém, de Belém para Manaus, Manaus para Estados Unidos. Então, era uma viagem muito mais longa, hoje está mais fácil. E dentro do avião, o Chico falou, olha, o Emmanuel acabou de me falar aqui, o que vai acontecer com você lá? Quando nós formos fazer o lançamento do livro, eles escreveram, tanto o Chico quanto o Valdo, psicografava em inglês. E eles fizeram um livro, The World of the Spirit, O Mundo dos Espíritos, com essas psicografias que eles fizeram lá. E esse livro foi editado pela a Livraria Pública de Nova York, a Biblioteca Pública de Nova York. Foi editado, esse livro está esgotado já há muito tempo, nós talvez não tenhamos chance de conhecer o conteúdo desse livro. E quando falou assim, olha, dentro do avião falou assim, olha, no dia que nós vamos fazer o lançamento do livro lá, vai chegar uma mulher lindíssima, mas lindíssima aos olhos físicos, mas ela é um verdadeiro mensageiro das trevas. Ela é uma russa, é médica, e ela vai fazer um convite para você, e você vai aceitar esse convite. Ela vai te convencer, dizendo para você, para que você vá com ela para o Japão, para fazer uma pós-graduação em cirurgia plástica. E o Valdo dizia para ele dentro do avião, vai dormir, Chico, você está sonhando, eu não vou largar a doutrina espírita de jeito nenhum e tal, mas vai acontecer isso. Ele disse que no dia do lançamento, realmente, do livro lá, chegou essa loira. Disse que uma mulher esfuziante, lindíssima, russa, loira de olhos azuis, lindíssima mesmo, e chegou e se insinuou para o Valdo, e fez o convite ao Valdo, e o Valdo aceitou. Bom, o Chico sempre foi um homem modesto, sem dinheiro, nunca se preocupou muito em ter dinheiro, e o Valdo havia pago uma pensão simples, não muito, lá em Nova York, para eles, e deixou pago por um mês, e o Valdo foi embora e deixou o Chico sozinho em Nova York. E o Chico, poxa, quando estava vencendo 30 dias, deixou pago a estadia e uma refeição por dia. E dizem o pessoal que o Chico é uma pessoa que comia bem. Olha, o Chico nunca foi magrinho como ele estava agora no final da vida dele. Diz que ele era uma pessoa que se alimentava bem e tal. E mineiro tem bom gosto, né, para alimentação, né? E o Chico ficou a estadia por 30 dias, mas uma refeição só por dia. Se ele tomasse o café da manhã, ele só teria direito a tomar o café da manhã no outro dia. Então, o Chico realmente passou por condições difíceis. Aí eu digo para vocês o seguinte, se fôssemos um de nós, a primeira coisa que nossa reação teria é dizer assim, com essa pessoa nunca mais eu quero nem ver, nem viajar, nunca. Quer dizer, nós teríamos uma reação de cólera. Nós teríamos reações ruins. Quer dizer, nós estaríamos nos adoecendo mais. O Chico, não, pela sua humildade, apenas ficou preocupado. E quando venceu os 30 dias lá, o Chico falou, olha, o gerente chamou e falou, você vai vencer os 30 dias, você vai ter que desocupar o quarto aí. Desocupar porque eu vou precisar do quarto. Aí o Chico saiu andando em Nova York, próximo à igreja de St. Patrick, e o Chico falando para ele mesmo, né? Falou, meu Deus, ele conversando com Deus, se for de a sua vontade que eu me torne mendigo, que seja feita a vossa vontade. Agora, não é a minha vontade. Quer dizer, eu não quero ser mendigo. E disse que ele, pensando sobre isso, como é que ele ia fazer, não tinha dinheiro para comunicar com naquela época, era muito difícil, para fazer uma ligação telefônica para São Paulo, para ver se o pessoal ajudava para que comprasse a passagem para ele vir embora.
E aí o Chico pensando nisso, a situação está ruim, mas... Por isso que eu digo de novo, se fosse nós estaríamos xingando cada vez mais o amigo, né? Nós estaríamos falando cada vez pior do amigo. E o Chico não. E o Chico pegou, disse que de repente parou uma limusine branca e desceu uma mulher cheia de joias, cheia de... Aí parou ele, falou disse o seguinte para ele: olha, eu sou irlandesa. Ela começou a falar muito rápido, aí o Chico falou: speak slowly, fala mais devagar, porque eu não entendo. E o irlandês realmente tem um sotaque que é muito mais difícil ainda. Eu falo muito pouco inglês, mas já estive na Irlanda, é péssimo, você não consegue entender quase nada do que eles falam. Aí o Chico pediu para ela falar mais devagar, ela falou mais devagar com o Chico e tal. Aí ela falou assim: olha, eu sou irlandesa e lá nós somos seguidores de St. Patrick. E desde há 20 anos eu tenho pedido 3 coisas para Deus e para St. Patrick. E nunca fui atendido nessas coisas que eu pedi. E hoje eu fui atendido nas 3. E agora eu tenho que fazer uma promessa que eu fiz, que se eu fosse atendido, o primeiro mendigo que eu achasse na rua, eu ia ajudá-lo. Aí o Chico falou: mendigo sou eu. Primeira coisa que eu não vou perder essa oportunidade, né? E a mulher pegou, colocou o Chico na limusine, vai imaginar, coitado do Chico, da sua simplicidade, foi na limusine. Ela falou assim: olha, nós vamos num restaurante agora, eu estou realmente faminto, então nós vamos num restaurante para você comer tudo que você estiver com vontade. E realmente disse que veio comida, disse que o Chico gostava demais de sobremesa, de comer doce, essas coisas. O mineiro é assim mesmo, né? E o Chico foi. Agora, imaginar a mulher com o Chico de braços dados, entrando num restaurante chiquérrimo, a mulher cheia de ouro, de pedras preciosas, e o Chico daquele terninho dele surrado e tal. Mas ele foi, comeu e tal, ficou muito feliz. E a mulher pegou ele depois e falou assim: olha, você está morando aonde? Ele falou: olha, está até hoje num hotelzinho ali e tal. Não, então vamos lá. Aí chegou lá, agora o Chico comentava com que ele contou a história, né, dizendo assim: você imagina o gerente lá do hotel, né, vendo eu chegar numa limusine com uma mulher toda emperequetada, cheia de ouro, cheia de tudo, e ainda abraçada comigo e tal. O gerente não entendia nada, como é que pode? Esse saiu daqui porque não tinha nada, como é que vai? Aí a mulher pagou. A mulher adiantou lá. Falou: olha, eu quero pagar aqui, deixar adiantado 6 meses para ele aqui, porque seria o tempo, mais ou menos, que o Valdo Vieira voltaria desse estágio, e ele vai ter 3 refeições por dia, vou deixar tudo pago. Isso que deixou tudo pago e tal. E aí o Chico fez um acordo com o gerente lá da coisa, depois de uns dias, né? Falou assim: olha, eu quero transformar esse dinheiro que ela pagou como adiantamento aí, para que eu possa fazer uma ligação para São Paulo, interurbano para São Paulo. E aí foi que eu consegui fazer esse interurbano, falar com os amigos dele em São Paulo, e conseguiu com que eles pagassem a passagem dele de volta para o Brasil. E foi ele que, pela primeira vez, ao chegar no aeroporto em São Paulo, disse que ele se ajoelhou, e foi ele o primeiro a beijar, fazer esse gesto de beijar o solo, beijando o solo do Brasil. Bom, a gente vê com isso o que é a humildade e o que é o orgulho, não é? Infelizmente, as reações que nós teríamos numa situação dessa seriam reações completamente diferentes, porque nós ainda não dominamos essas coisas que são ruins para nós. Nós só temos um caminho a seguir: amor, a filha do amor, a caridade. Buscarmos a humildade é a única forma de nós estarmos realmente vencendo. Quando nós nos ocuparmos em fazer o bem, estar ajudando alguém, nós não teremos tempo para pensar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Antes de encerrar, eu queria ler de um livro aqui, Paz de Espírito, do Dr. Inácio Ferreira, o que ele nos aconselha a respeito, por exemplo, o título é Só por Hoje.
O título do livro é Paz de Espírito. Só por hoje, faça um propósito de não falar mal de ninguém, de não reclamar de quem seja, de não se irritar tão facilmente, de não ceder ouvidos à maledicência, de não deixar para amanhã o que ontem você já deixou para hoje, de não perder a calma no trânsito, de não ignorar o pedinte que lhe bate à porta, de não deixar de pensar na possibilidade de perdoar uma ofensa, de não mais adiar a visita ao amigo que se encontra acamado. Só por hoje, de não se valer de qualquer mentira, por menor que seja, de não viver de cara sempre fechada para tudo e para todos, de não acreditar estar sempre com a razão, de não alegar falta de tempo para os seus compromissos espirituais, de não desculpar-se pela 10ª vez, pelo que nem da primeira vez teria desculpa alguma. Só por hoje, faça uma tentativa de ser uma pessoa diferente e verá que grande diferença há de fazer em sua vida um dia só que você decidiu viver de maneira um pouco diferente. A busca é incessante para todos nós. Mudanças são situações muito difíceis, mas para que haja mudança, nós temos que primeiro, pelo menos, querer que haja essas mudanças em nós. Nós não vamos, a natureza não dá salto, não vamos amanhã estar bonzinhos, grandes espíritos, não. Somos espíritos que estamos aqui na Terra, num processo, na sua grande maioria, resgatando débitos anteriores. Nós temos poucos aqui que pelo menos têm pensamento em ser um missionário. Não somos. Mas nós somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, Ele, por sua bondade infinita, justiça também infinita, Ele estará sempre cuidando para que nós possamos ir vencendo a nós mesmos. Isso só dependerá de que, pelo menos, nós possamos abrir os nossos corações para que tenhamos essa vontade de fazê-lo. E aí a busca é de cada um de nós. A cólera não nos resolverá nada, nunca. Se nós aprendermos a ter o domínio sobre esse instinto má, esse ódio, esses rancores, essas raivas, já é um grande passo para nós. Mas o que é mais importante nós aprendermos, esses dias eu li num livro, já falei aqui na outra vez, dizendo assim que nós não temos ainda condições de amar. A espiritualidade compreende isso de nós, que nós ainda não somos capazes de amar, mas nós somos capazes de respeitarmos, porque isso dependerá de nossa vontade. Então, respeitarmos um ao outro, as diferenças que existem, isso dependerá de cada um de nós. Não é necessário que haja grande sentimento. O amor é um sentimento muito profundo. Nós chegaremos lá um dia, mas paciência. Nós temos que ter a certeza de que um dia, porque é o comum, é o que vai ocorrer. Todos nós chegaremos a anjos, a arcanjos, chegaremos mais perto do Pai. Que a paz se mantenha no coração de todos. Vamos aos nossos trabalhos.